Olá, bem-vindo a mais um Negócio de Sucesso. E hoje eu vou trazer novamente, só que hoje novamente e equipada, a Regiane. Vocês assistiram a última entrevista que eu trouxe a Regiane e o marido, né? E a gente falou sobre a Darac, várias empresas. E ela hoje novamente está aqui como empresária, multifranqueada, dona de live de Copenhague. Inclusive, pode levantar para ver esse look maravilhoso. Ai. Foca nela ali. Olha isso, gente, que look maravilhoso. Por quê? Ela tem Copenhague Live e Stanley e hoje ela veio, não deixou a desejar em nada, gente. Olha ali o copo dela. E o motivo dela estar aqui novamente com o nosso pequeno e lindo Lorenzo. Oi, tudo bem? É que a gente quer gravar um especial do Dia das Mães. Por quê? Porque no dia que a gente entrevistou, a gente falou sobre empreendedorismo, as dificuldades, como foi chegar até aqui, né? Mas tem uma outra história, um outro lado, que a mulher empreendedora, assim como a Regiane, ela tem filho, ela tem família. Muitas vezes não consegue engravidar e é o que a gente queria entender um pouquinho da Rê, porque mesmo naquele processo onde ela tinha empresa, era empresária, ali o marido com muitas coisas, até momentos difíceis que eles passaram, ela tinha um projeto que era ter um filho, né? Que hoje o Lorenzo é fruto desse amor e dessa vontade que você tinha, né? Então, Rê, bem-vinda novamente, bem-vindo, Lorenzo. Obrigada. E vamos falar um pouquinho dessa etapa agora que tá chegando, que é o Dia das Mães. Etapa, eu digo assim, né? Do Dia das Mães tá chegando, a gente vai gravar. E me conta, vai. Vamos começar para você falar um pouquinho. Primeiro mostra seu copo, vai. Não, vamos começar, vai. Gente, ela olha... valorizada, né? Que eu tô aqui tomando um café quentinho. E como essa entrevista pode durar aí uns 40, 45 minutos, eu trouxe a Stanley. Porque pode durar 45 minutos, porém o meu café continuará quentinho. Ai, agora eu entendi. E eu falei pra ela, gente, ó, tá vendo aqui? Aqui tem Copenhague, Stanley. E eu coloquei meu café nesse aqui, porque eu não tô com minha xicrinha da Stanley. Eu tenho a garrafinha, né, Rê? É. Aí eu coloquei meu chocolate aqui, meu café esfriou. Eu falei, Rê, meu chocolate não derreteu. derreteu e esfriou. E o meu tá aqui, ó, firme e forte. Coloquei um chocolate aqui, ó, um língua de gato da Copenhague. Coloquei dentro do meu cafezinho só para dar um tchan especial. E tá aqui, quentinho, derretidíssimo. Ah, agora eu entendi porque que o meu não derreteu. É isso, tá sim. Tá bom. Stanley diz tudo. Sim, muito obrigada de novo por estar aqui novamente. E ter a oportunidade de estar junto com o Lorenzo, meu filho, né, filho? Que deve ser maravilhoso, né? Também. E falar um pouco, né, sobre essa jornada que não é nada fácil, sim, né, para nós mulheres, além de empreendedoras, de ser mãe, e já por si só a mãe já se culpa, né, por várias coisas. Sim. E não devemos, né, mas vamos seguir, mas... O Lourenço tá com quantos anos? Quantos anos, Lourenço, você tem? 10. 10 aninhos. Então, hoje a gente tá em 2025, você teve ele em 2015. 2015. Você é de que mês? Eu sou de fevereiro. Fevereiro. Você é aquariano? Peixes. Peixinho, olha. Apaixonadinha. Porque aquariano é bom, aquariano não é tão bonzinho. Eu falo porque eu sou, né? O Lorenzo, ele é um amorzinho. Além de tudo, ele é peixes. Ô, Rê, voltando, vamos fazer uma retrospectiva para 10 anos atrás, né? Porque eu não vou lembrar agora de cabeça tudo que a gente falou. Sim. Quando você pensou em engravidar, em que fase da tua vida como empreendedora você estava? Então, na verdade, eu estava... Nós abrimos a empresa em 2012? Não. 2011, 2012, ali aquele pedacinho. Então, a gente já estava empreendendo, mas olha que interessante, né? Eu tenho alma de mãe. Então, eu sempre quis ser mãe, desde que, sei lá, acho que desde que eu me conheço por gente. É interessante isso, né? É um dom, eu acho. É um dom. Eu tenho sobrinhos hoje, a minha sobrinha mais velha deve estar com 24 anos, 23... 20, quantos anos a Sabrina tem, filho? A Sabrina, a última 23, vez... A última 24. vez que eu perguntei
pra ela tava com 24. 24, Sobrinha. né? Sobrinha. Que Tá. foi, eu acho que ano passado. Não, vai fazer Então, uns 25. a Sabrina deve ter de 24 a 25 anos, alguma coisa assim. E a Sabrina, ela tem em mim a figura de mãe. Né? Ela é tua irmã ela mais nova? Mais velha? mais velha. Mais velha. Ela é filha da minha irmã mais velha. Ah, tá, sobrinha. Tá. Ela é filha da minha irmã mais velha, e então ela é minha sobrinha. E a Sabrina foi criada junto com a gente dentro de casa, com os meus pais, né? Eu era solteira na época. Então, assim, eu me lembro de ir em todas as apresentações da Sabrina. Já da fazia o Sabrina, papel de mãe. do Gabriel, Né? da Giovana, exatamente. Então, hoje, quando eles me fazem homenagem, eles falam, você é minha mãe, eu não saí de você, mas eu tenho em você a inspiração e a gratidão como mãe. Então, eu sempre quis ser mãe. E o mais engraçado que, assim, quando eu encontrei a pessoa certa, né, que eu me casei, e eu falei, não, agora nós vamos realizar e constituir essa família, é incrível como nem tudo está nas nossas mãos. Vou voltar um pouquinho. Vocês fizeram bodas de Nós fizemos bodas de cristal, 15 anos de 15 casados. anos. Ah, então, fazendo a conta, foi 5 anos depois que vocês 5 tiveram anos Lorenzo. depois, exatamente. E, assim, para um casal normal, 5 anos é o tempo, né? o tempo. De maturação. De aproveitar de o casamento, aproveitar né? o casamento. E de você chegar e falar, não, eu quero ser mãe e vamos tentar. Como eu me casei já com 33 anos, Ela fala com 33 como se fosse super velha, né? Mas tudo bem, eu entendo. pois é, mas aí eu entro. Lembra quando a Ingrid Guimarães fazia aquela brincadeira? Até eu me casar, 34. Até eu conhecer alguém, 34. Até eu me casar, 35. Até eu ter filho, 36. Sim, nananana. Então, se a gente começar a fazer essa conta, a mulher ela enlouquece mesmo. É verdade. Né? Porque daí você. Porque a sociedade te põe pressão, né? De você chegar e falar assim, poxa, e aí, né? Você casou. Não Perguntavam vai muito ter pra você? filho? Toda hora perguntavam? Simone, perguntavam muito. E isso é um erro, assim, que a sociedade comete. Uma invasão, né, na vida da outra pessoa, eu acho. Então, Tem a ver. além de ser uma invasão, não façam isso, porque você nunca sabe qual é o processo que a aquela outra pessoa está passa. passando. Verdade. Entendeu? E para mim aquilo era muito doloroso. Então eu vou falar um pouquinho sobre o porquê tudo isso, Sim, né? uhum. Eu descobri ser portadora de uma doença que chama-se Síndrome de Sjögren. Essa doença, ela é uma doença autoimune. Ela é do Não se ouve falar muito, né? É muito rara, é muito não se ouve rara. falar. Ela é muito parente do artrite reumatoide e ela é prima irmã de um lúpus. Para as pessoas que não conhecem entender um pouco. Então, ela comete, dentro do nosso organismo, ela comete vários órgãos, como rins, coração, pulmão, fígado. Então, ela é muito invasiva, né? Além de quem tem só a síndrome de Sjögren, que é o primário, porque tem o primário e o secundário. Eu tenho o primário, porém, ele é acometido de várias outras doenças autoimunes. Eu desenvolvi agora, recentemente, o vitiligo, Decorrente também. Decorrente disso, também é uma doença autoimune. Então, assim, os médicos não falam abertamente de que quem tem a doença síndrome de Sjögren, ela é infértil. Eles Nunca não tinha ouvido falam. falar mesmo. Eles não falam. E talvez não seja. E você eu não já tô sabia, ditando Rê? aqui uma verdade. Você já sabia nessa época que tinha essa doença de saúde, esse problema de saúde? Depois que eu me casei, sim. Depois que Antes casou. de eu me casar, eu fui diagnosticada como artrite reumatoide. Entendi. Como se eu tivesse uma doença reumática. Porque eu tinha muitas dores nas articulações, né? Então, os médicos achavam que eu tivesse
acontece? E todos os meus exames de sangue falava que eu tinha essa doença. Porque o meu fã era muito alto e ele dava positivo. Então, essa é uma doença que ela tem que ser muito, muito investigada para você chegar a um resultado. Tanto que eu fiz um exame de garganta com limão para dizer se eu tinha ou não saliva. E eu não tenho. Caramba. Eu não tenho saliva, eu não tenho lágrimas, eu não choro. As pessoas que me conhecem, elas sentem que elas veem que eu estou emocionada. Mas não desce lágrima, não escorre lágrima. Meu filho acho que nunca me viu chorando de escorrer lágrimas. Entendi. Enfim, então isso fez com que a minha dificuldade em engravidar fosse aumentada, né? E aí foi quando a gente chegou num diagnóstico mesmo veredito. Falou, olha, Regiane, você está com 37 anos na ocasião. E pelo teu histórico, pela tua ovulação, por tudo que você passa, eu era muito tentante, né? Eu era a mãe tentante. E ela falou assim... Se cobrando sempre também, né? Sem saber o porquê. E você se cobra, a sociedade te cobra... E aí vira um círculo, né? Então, o médico chegou e falou assim, olha, por tudo que você vive, você não vai gerar o filho sem que você faça uma fertilização in vitro. E aí começou todo o processo, né? Das nossas buscas, da gente começar a fazer todo o tratamento para se fazer a fertilização in vitro. Quanto tempo você fez tratamento, mais ou menos? Você lembra, assim? 36, 37, 38... Você já fez, então, logo que casou, você começou? Assim, que a gente começou a tentar desde que nós nos casamos. E aí, a gente demorou 2 anos e nada, né, de engravidar. E aí... Veio o alerta. Veio o alerta, vamos procurar um médico para saber o que está acontecendo. E aí foi quando a gente entendeu, através do médico, que eu iria ser uma mãe tentante para sempre, porque pelo diagnóstico eu não poderia ter filho. Eu fui considerada infértil. Por que eu fui considerada infértil? Porque assim, eu não ovulava. Eu não tinha óvulos. Caramba. E aí, os óvulos que eu consegui gerar através do tratamento da fertilização in vitro, eles nunca eram bons. Né? Para ser considerado bons, eles têm que ser maduros, eles têm que fecundar. E aí depois eles injetam isso, implantam, na verdade essa é a palavra correta, esses óvulos já dentro do teu útero com o espermatozoide do pai. Entendi. E aí, para nossa surpresa, para piorar o cenário, o Diego foi considerado infértil, né? Eu vou dizer assim porque o que acontece? Para um homem ser considerado fértil, ele tem que ter acima de 15 milhões de espermatozoides. Já li sobre isso. E o isso. Diego tinha 2 milhões. Tinha abaixo do número, Muito baixo. E aí a gente congelou os óvulos dele em algum momento. Os espermatozoides, né? Perdão, Seus óvulos? Os meus óvulos não foram congelados porque eu não tinha, mas a gente congelou os espermatozoides do Diego. E aí o que aconteceu? O bom que, assim, os 2 milhões que ele tinham eram vivos e com muita mobilidade. Bem saudáveis, digamos. Eram né? saudáveis. Ele só tinha baixa queda, Poucos e bons, digamos. Poucos e bons, exatamente, exato. E aí, a gente congelou, porque cada vez que ele fazia o espermograma, estava baixando mais, né, a quantidade. Então, o médico falou, olha, vamos congelar para que não caia tanto, né? E aí, nós fizemos isso. Mas, o que acontece? Eu comecei a fazer o tratamento para fazer as fertilizações. E quem imagina que isso é fácil... como eu imaginei.
Eu falei acho assim, que tá não. tudo certo. Eu sempre fui muito otimista. Dizem que é muito agressivo. O meu médico, ele fala assim, Rê, você só não é pior no seu caso dos seus diagnósticos, porque eu faço infusão com quimioterapia, que você acompanha, né? Sim. De 6 em 6 meses eu faço as infusões. Essas infusões, elas são bastante invasivas também, mexe todo com o seu organismo. E tem gente que fica depressiva e um monte de outras Sim. situações. E ele fala, Rê, você tem uma cabeça tão boa, você é, nossa, você é alto alegre, astral, você é feliz. E isso me ajuda muito. E tá tudo certo. E quando o médico falou, vamos partir para fertilização, eu falei, beleza, bora, né? Quando? Amanhã? E aí, na situação, a gente pensou, né? A gente fez os cálculos, a gente falou, a gente tem grana para fazer uma fertilização. Que era na época ainda que vocês não estavam tão bem. Não, foi antes, foi muito né? no comecinho. Sim. E a gente é muito... Como que eu posso te dizer? Parceiro, otimista. Não é nem isso que eu quero falar. Eu quero falar que, assim, a gente é egoísta, sabe? E às vezes você acha que você é você, que você tem o superpoder, assim. E aí, talvez essa minha sabe, alegria e falar Tua que vai dar tudo positividade, certo, minha né? positividade, eu me coloquei acima de uma pessoa que eu confiei e sempre confio, é o que rege a minha vida, que é Deus. E eu cheguei a dizer nos meus pensamentos, mas Deus ouve os nossos pensamentos, assim. Com certeza. E eu cheguei a dizer que assim, vamos lá, bora. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro para fazer uma fertilização. Então, se eu não vou ter filho, eu posso comprar com a fertilização. E eu fui muito soberba. Eu fui muito soberba em pensamento. E aí, beleza, bora lá, vamos fazer, né? E aí eu fiz. E há quem diz que é fácil. Não é. Você passar por uma fertilização é muito invasivo, sim. É muito já ouvi invasivo. falar. Sabe? Você tem que coletar os seus óvulos. Aí você passa 15 dias antes de você fazer todo esse processo da coleta, você passa tomando injeção na sua barriga, você passa inserindo algumas medicações intravaginal, onde Eu já assisti você filme sobre. sabe? E Não é aí você está botando hormônios dentro de você. Você muda o teu corpo. Teu humor. Você tua muda o teu humor, personalidade, você tudo, né? muda a tua vida, você começa, dependendo do processo que você passa, você se transforma, porque você engorda. Muda tudo. Eu engordei muito na minha tentativas de engravidar. Eu acho que eu cheguei a engordar mais de 30 quilos. Caramba. Com tanto hormônio que eu coloquei em mim. E aí, é marcado um dia específico aonde você vai estar ali ovulando. Aí você vai lá, você retira o que você tentou produzir. E aí é uma expectativa que te gera. E aí quando você chega lá, a médica fala para você, você não expeliu nenhum óvulo. Ô, Rê, deixa eu perguntar uma coisa. E aquilo é muito frustrante. Não, imagino. Quantos dias depois que você faz a inseminação que fala, né? Fertilização, porque eu não cheguei a fazer nem inseminação. Nem chegou a fazer. Que existe a diferença entre um e outro. A fertilização, quanto tempo depois que você indo lá fazer o exame, você já saberia que estava grávida ou não, por 11 exemplo? dias. 11 dias. 11 dias. E aí você ficava esses 11 dias com ansiedade total para saber se deu ou não deu certo ainda. Exato. E aí esses 11 dias passa um filme na tua cabeça. O psicológico da gente o seu deve acabar, psicológico fica assim. A primeira vez, como eu te falei, eu era muito otimista. Eu era soberba. Eu uso essa palavra porque, assim, foi isso que aconteceu comigo. E aí, você acha que você tá no domínio. E você não tá no domínio de nada. De absolutamente nada. E aí, o que aconteceu, que com 11 dias, a gente faz o teste de gravidez, né?
pode ser um teste De de farmácia? sangue ou um teste de farmácia. Eles sugerem que você faça o teste de sangue, né? Mas eu, como era muito ansiosa, eu fazia o de farmácia antes. E depois ia fazer E depois fazia o de sangue. E aí a gente sempre saía de lá chorando, porque nós não estávamos grávidos, né? Então, isso aconteceu uma vez. Isso Uma aconteceu vez. 2 vezes. Nossa. Isso aconteceu 3 vezes. Isso aconteceu 4 vezes. Caramba, Rê. Na 4ª vez, se quem nunca não dobrou seu joelho no chão e olhou para Deus e falou assim: poxa, Deus, por que comigo? Por que Sim. eu? Né? E numa dessas, se eu senti assim muito forte no meu coração, onde eu senti uma voz falando comigo, falando assim: mas você não tinha dinheiro? Você não ia comprar? Vem aquela mensagem no inconsciente que a gente acha uma que mensagem, não é, né? né? E para mim é Deus. Sim. Né? Há quem Nossa diz intuição que fala também, é exatamente, as pessoas chamam ali do que elas acreditam e queiram, e eu entendo e respeito tudo, Sim. mas eu senti muito forte isso assim dizendo: mas e aí? Você Da não ia 4ª comprar? vez isso. E ali, Simone, eu já estava assim, eu já não tinha mais psicológico, eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais emocional, eu não tinha mais nada. O relacionamento abala nesses períodos também, Simone, né, Rê? nesse período, para você ter ideia, eu não ficava mais feliz com quem me falasse que estava grávida. E isso era muito triste. Porque grandes amigas minhas chegavam para mim e falavam assim: Rê, eu preciso te contar uma coisa, eu tô grávida. E aí eu, tipo, virava cara, eu não me alegrava Te doía, com a né? alegria daquela pessoa. Pelo contrário, doía. E até que eu pedi muito, muito perdão para Deus depois de tudo isso, sabe? E eu tenho uma amiga que ela engravidou um pouco antes de mim. Ela tem o Henrique, que tem a mesma idade do Lorenzo, porém com meses diferentes, né? Então, o Henrique faz aniversário em outubro, acho que é dia 15 de outubro, 4 e o meses Lorenzo depois. nasce em fevereiro, isso. E aí eu lembro o cuidado que a Débora, aliás, Débora, um beijo para você. Eu lembro o cuidado que a Débora teve de me dar essa notícia. Imagina. E eu vou te dizer que a notícia dela me curou. Porque no dia que ela me deu a notícia, nós estávamos na chácara. No dia que a Débora me deu a notícia que ela estava grávida do Henrique, eu me alegrei. E aí teu coração já estava curado também. Eu me alegrei e eu estava curada. Só que eu me lembro que em junho desse mesmo ano que ela me deu a notícia, eu briguei muito com Deus. Eu dobrei meus joelhos no chão e eu briguei muito com Deus. Eu falava para Deus, eu falava assim: Deus, poxa, né? Mas por quê, né? Por que Os isso é outros sim, comigo não, né? Todo mundo, às vezes, e você se revolta naquele sentido de falar assim: como assim? Você dá filho para pessoas que jogam Eu fora, ia você falar dá sobre filho isso para pessoas agora. que mata, você dá filho para pessoas que abandona, e eu tô aqui cheia de amor e eu não consigo ter filho. Por quê? E foi quando eu senti muito forte essa presença da pergunta, né? Me perguntando: mas você não falou que ia comprar? Eu disse para você que eu te daria um filho, mas você disse que compraria, então eu tô esperando você comprar. E foi quando eu pedi muito perdão para Deus por esse meu ato de soberba. E eu pedi perdão, eu falei: não, Deus, eu tô errada, eu tô totalmente errada. Mas agora eu te entendo, te respeito, como sempre fiz. E se não for, então, para eu ser mãe, eu quero entender e eu quero sentir que eu não vou ser. Porque para mim vai ser muito difícil. Então, tira esse desejo do meu coração.
Para você ficar em paz, para que né? eu possa ficar em paz, para que eu possa ir para uma fila de adoção, para que eu possa, Ia perguntar isso. né, fazer qualquer coisa nesse sentido. Que a gente sabe que hoje em dia tudo isso também é muito burocrático. Ô, Rê, é exatamente isso. Em algum momento você pensou em desistir e adotar nessa última vez que você dobrou seus joelhos e pediu a Deus? Sim. Perguntou a Deus por quê com você, né? Eu não tinha pensado, eu não queria, na verdade. Porque o meu desejo era gerar. Passar o processo da mãe, né? Todo o Exatamente. processo que a O mãe meu passa. desejo era gerar. Então, quando eu pensava em adotar, eu pensava muito triste. Eu dizia assim, mas É diferente. eu queria tanto, né? Eu queria tanto gerar, sentir, engravidar, né? Eu falei assim, poxa, e olha que interessante, eu vou te contar uma coisa aqui que eu tô lembrando agora. Eu tinha uma chefe, ela trabalhava comigo no Grupo Pão de Açúcar. E ela ficou grávida de gêmeos. Caramba! Através de fertilização. Inclusive, ela me indicou o médico dela. Que há grandes chances, e né? foi através dele que a gente chegou até onde chegamos, né? E aí, fizeram uma festa para ela. Lá no CD, sabe? Sim. E todo mundo levaram orquídeas, e levou flores, e levou tudo para ela, assim, ela com barrigão. E numa felicidade. E naquele momento, assim, eu olhei para ela e eu olhei para cima, assim, eu falei no meu coração, eu falei, nossa, Deus, se um dia eu fosse ser mãe, eu queria passar por isso. Sabe? Sim. Eu via todo mundo paparicando ela, sabe? E era uma coisa tão gostosa. E não era um paparico de puxar saco, era um paparico que as De grávidas carinho, né? recebem. Recebe. Sabe? Passa a mão na barriga, né? Nossa, Fica... é maravilhoso, é maravilhoso. E aí, eu pensei isso, né? E aí eu pensei, só que eu guardei aquilo. Só que é impressionante, porque Deus, Ele é Deus. E se Ele tiver que fazer alguma coisa na tua vida, Ele vai realizar aquilo que está dentro do teu coração. E Ele vai fazer do jeitinho que você sonhou. Do jeito que você pediu. Então, eu até falo para as minhas amigas, né? Eu falo assim, saiba pedir. Saiba pedir. Saiba Todo mundo fala pedir, isso. porque é no detalhe. Deus, Ele trabalha nos detalhes. E aí passou, né? Passou tudo isso. E aí, eu estava já na Darac. E veio a crise ruim da Darac. Que foi Lembra que a gente contou? Lembro. 2013, ali mais ou Sim. menos, que aí só pingava. E aí nós não sabíamos o que iríamos fazer. Ficava os dois na Darac Que foi onde você saiu e se recolocou, para né? fechar a torneira e cada um para um lado. Ou a gente mantinha o sonho da Darac, mas eu também ia para o mercado. E aí eu fui para o mercado. E eu consegui uma posição muito próxima do que eu tinha na área de abastecimento. E aconteceu que eu engravidei. Sem... Sem fertilização, Meu sem Deus. estar esperando. Foi uma coisa Caramba! assim incrível, porque quando Deus promete, Ele cumpre. E nos mínimos detalhes, assim, como você nunca imaginou, Ele realiza o desejo do seu coração. E olha como isso aconteceu. Eu ia fazer a minha última fertilização, doada por esse médico, porque ele já sabia que não existia mais. Esgotaram-se, Esgotamos. Não dava mais. E aí ele falou, Rê, o mais caro desse tratamento todo são as medicações. E como você não vai utilizar medicação, tem um detalhe, sim. Todas as minhas fertilizações eu fazia com óvulo de doadora. Jura? Então, seria meu filho, porque eu iria gerar, mas não ia ter o meu DNA. E pra dar tudo certo, no final foi com tudo seu. No final veio O Lorenzo. o Lorenzo naturalmente. Caramba. Naturalmente.
E foi assim, uma coisa incrível, porque eu ia fazer a última fertilização com esse médico. E ele falou assim pra mim, ele falou, Rê, você tem um pequeno pólipo no seu útero. Mas é muito isso, pra ajudar, pequenininho, né? mas ele falou, é muito pequenininho. Só que como a gente vai fazer a última tentativa, para que não dê nada errado e que a gente não possa depois falar, ai, mas e se tivéssemos tirado aquele pólipo? Ah, e se alguma coisa? Então, vamos tirar esse pólipo, a gente marca mais ou menos para agosto, a gente tira esse pólipo e só em janeiro do próximo ano a gente faz a fertilização. Vocês topam? Não, beleza, a gente topa. Ele me deu um documento com várias recomendações, com várias coisas. E ele falou pra mim, ele falou assim, tal data você vai se internar e você vai retirar esse pólipo. Beleza. Sim, eu esqueci. Literalmente eu esqueci. Quando foi no sábado, eu iria internar na terça para retirar o pólipo. No sábado, o Diego me lembrou. Ele falou, Rê, não seria... Acho que o celular dele apitou, deu uma mensagem lá, enfim. Ele falou, não é terça-feira que você vai fazer a retirada do pólipo? Eu falei... Ele falou, você fez o exame de sangue? Eu ia falar isso. Eu falei, não. E você tem que fazer o beta-HCG. Porque se você vai mexer no teu útero, tem que fazer o beta-HCG. Né? O beta-HCG. Não pode estar grávida, porque é uma invasão, né, tal. Então, é um protocolo médico. Pelo protocolo, beleza. Aí, eu falei, eu não fiz, Gi. Ele falou, e se você fosse no Hospital São Paulo, que é um hospital de maternidade, você explica verdadeiramente para a médica que você esqueceu, tal, mas que você precisa fazer. Eu falei, não, beleza, vou lá. E aí eu falei, ó, não me espera que eu vou demorar, porque de lá eu vou fazer a unha, tal, não sei o quê, vou, beleza. Fui-se, conversei com a médica, expliquei para ela. Ela ficou até comovida com a história. Ela falou, olha, Rê, você sabe que eu não poderia fazer, né? Mas eu vou abrir um protocolo aqui como se você estivesse sentindo dor e a gente precisava diagnosticar se você estava ou não grávida. Falei, ai, doutora, amém, obrigada, te agradeço muito, tal, beleza. E beleza, assim Saiu no foi. mesmo dia? Ela falou, 7 horas da noite você volta para você pegar o resultado. Eu falei, beleza. Paguei estacionamento lá, porque eu tinha demorado um pouco. E aconteceu o que eu falei. Eu fui fazer mercado, eu fui na manicure, eu fui não sei aonde. Vida que segue normal. Vida que segue. E aí, sim, olha que engraçado, né? Eu tava com o cabelo todo preso, assim, com um coque e tal. Quando eu fui falar com a médica. Quando eu voltei, às 7 da noite, eu até falei pro segurança lá. Eu falei, segurança, eu posso deixar o carro aqui no lugar das ambulâncias? Porque eu só vou pegar um resultado do exame e eu vou sair muito rápido. Eu já paguei o estacionamento de manhã, sim, mas eu tinha certeza que nada iria acontecer nesse exame. Entende? Surpresa. E aí eu falei assim, então, é rapidinho, eu vou ali, pego, volto. Ele, moça, é muito rápido porque você tá parando na ambulância. Eu falei, não, tudo bem. Ele falou, beleza, fui. Quando eu cheguei, sabe quando a recepcionista era a mesma? Ela olha pra você e ela fala assim, Dona Regiane. Um sorriso, nunca outro. E você, oi? E eu fiz assim pra ela, oi. Aí ela falou assim... Ai, a médica já tá te esperando. E ela ia embora, mas ela te esperou. Nossa. Eu falei, ai, meu Deus, Que foi dessa vez? Que foi dessa vez? Beleza. Naquela época, se falava muito de... Você voltou pra tirar o carro? Não. Só pra saber. Não. Naquela época, se falava muito de Facebook. E não era Instagram. Era só e aí, enquanto a médica não me chamou, eu abri o Facebook. E nisso que eu abri o Facebook, eu li uma mensagem. E estava escrito assim, jamais que Deus te dá um sonho se ele não tem condições de realizar. Se, na hora eu fechei o Facebook, eu falei, tá ficando louca. Falei, a pessoa já pirou, né? Tudo te acelerava o coração, sabe? Você sabia que não. Muito, né, Rê? Você sabia que não, mas você queria. Então,
né? Aí eu falei, olha, louca, já pensando o que é e o que não é, né? Falei, deixa eu ficar quietinha calma, aqui. né? Aí fiquei quieta lá, tal, batendo os pés, nisso a médica me chamou. E a sala da médica era muito estranha, porque você entrava de um lado, você entrava de costas, a médica estava de costas para você, você tinha que vir para ficar de frente com a médica, sabe? E nisso a médica de cabeça baixa, eu bati na porta, abri a porta assim, aí ela falou, pode entrar, Regiane. E nisso que ela me viu, ela não me reconheceu. Ah, por causa do corte. Porque, como eu te falei, eu tava toda descabelada, toda, né? E aí você volta com a dignidade, né? De unha feita, de cabelo escovado. E uma mulher de cabelo escovado não quer guerra com ninguém. Exato. E tá tudo certo. E aí, ela começou a falar comigo e ela falou assim, então, senhorita, já tá fazendo pré-natal? Eu, oi? Ela falou, você já tá fazendo pré-natal? Ela não me reconheceu. Caramba. Aí ela falou assim, você já tá fazendo pré-natal? Eu falei, oi, doutora? Sou eu? Doutora, olha aqui. E ela de cabeça baixa. Quando ela me viu mesmo. Ela falou, meu Deus, E é você... tanta gente, né? É, exato. Ela olhou assim pra mim, ela falou assim, você. Parece uma conversa de louco. Eu falei, então, doutora, eu sou eu. Então, eu não sou essa que você tá perguntando se eu tô fazendo pré-natal. Aí ela falou assim... Não é possível. Pera que eu vou chamar minha amiga. Aí ela chamou a amiga e ela, antes de me dar o resultado, ela começou a conversar com a amiga dela. Ela falou, então, ela é a que eu te falei. Eu falei, meu Deus, que é que né? eu não O que tô tá sabendo? acontecendo? Ela falou assim, Regiane, eu preciso te falar. Você está grávida. Você já está de quase 4 meses. Meu Deus. Você está de 16 semanas de gravidez. Que alegria, meu Deus. Se ela tava com o exame que ela tava na mão, eu tomei da mão dela. Aí eu tomei o exame da mão dela e eu li lá, né? Aí eu falei assim, e eu não enxergo sem óculos, né? Hoje tá pior do que era. Eu olhava assim, eu falei assim, não. Onde que diz isso Eu falei, aqui? doutora, onde diz isso? Tó, vê, eu sou a Regiane. Ela falou, então, Regiane, calma. Quer fazer outro teste? Regiane, você tá grávida. Aí ela falou assim, e ela começou a chorar junto comigo, assim, sabe? Porque eu comecei a me emocionar de uma tal forma, porque eu jamais que eu imaginava que eu poderia ir ali naquele dia, naquele momento e pegar o resultado de que eu estava grávida. Imagina, eu sempre sonhei por aquele momento. E foi muito sofrido até chegar ali, né? Foi muito sofrido. E eu tinha todo um negócio na minha cabeça, assim, de falar, se um dia eu ficasse grávida, eu queria fazer luzes de vela subindo pela escada, né? E chamar o Diego para falar que acabou a energia e ele vir buscando os rastros, né? Eu falei, meu Deus. Duvido que você fez isso. E eu não fiz, porque não, né? Não, a emoção não dava. Só que aí, quando ela me falou que era isso mesmo, tal... Aí ela me explicou, ela falou, realmente, você tá de quase 4 meses, então você tem que buscar urgente, até pelo teu diagnóstico, pelo teu quadro de saúde, você precisa buscar realmente ali o acompanhamento, tratamento, né? o acompanhamento médico. Beleza, quando eu saí do médico, aí eu saí que a minha perna eu não sentia. Eu tremia, mas eu tremia tanto assim que a minha perna pulava. E nisso eu vi o guarda falou, você demorou, e eu abracei ele assim, sabe? Ai, eu tô grávida. Aí o guarda falava assim, tá bom, mas quase todo mundo vem aqui, tá grávida. Eu falei, você não tá sabe, entendendo moça. a minha história, eu tô grávida. Aí ele falou, parabéns, eu falei, obrigada. Aí eu fui lá pro carro, a minha perna pulava assim, ela pulava, eu não conseguia Não tinha dar controle, partida, né? no carro. E nisso o Diego me ligava. Porque ele já estava bravo comigo, já era tarde da noite, né? E eu não voltava para casa, não dava notícia, não dava recado, tal. Para você ter ideia, assim, do meu surto, eu saí do lado do Center Norte e eu fui lá para Brasleme, porque na minha cabeça eu só lembrava da Alô Bebê. Caramba! Lá da Brasleme. Você já foi direto? Eu fui direto para Brasleme, que eu falei, eu preciso, no mínimo, comprar uma lembrancinha, alguma coisa para mostrar pro Diego, né? Alguma coisa. Que legal. Sim, legal. Legal. Comprar Legal que eu não olhei no relógio. Tudo fecha às 8, já era mais de 8 horas. Bem, legal até a pessoa saber que horas que é, né? Óbvio. E eu tava lá, do lado do Center Norte.
Aí cheguei lá na Brasleme, o moço, um segurança, e eu falava pro segurança assim, abre pra mim, por favor. Ele falava assim, moça, eu não tenho a chave, eu só sou segurança. Ele falou, moça, você não tá entendendo, eu tô grávida. Ele falou, o que eu posso te falar é parabéns. Nossa, realmente. E aí, a doida, e eu morava ali do lado, porque na época eu morava no Imirim. Eu falei, não, eu não posso chegar em casa sem nada. Toco eu lá pro Center Norte. Era semana isso, né? Simone, depois que eu me toquei, que era véspera do Dia dos Pais. Putz, sério. Aí que eu falei mais ainda. Eu falei, não, agora que eu preciso comprar alguma coisa mesmo, né? Só que eu só me toquei que era véspera do Dia dos Pais quando eu cheguei no Center Norte, que não tinha um lugar para eu estacionar. Aí você viu a loucura que era. Aí eu vi a loucura. Aí nisso eu já tinha chorado, já tinha me desesperado. E aí eu já conversava com o meu filho, né? Eu tinha certeza que era um menino. Caramba. Certeza. Mas certeza absoluta. Aí eu só não tinha o nome. Aí eu falava, filho, só um minutinho, filho. Ai, filho, você tá Legal, aqui, meu Deus. E foi muita emoção. Enfim, consegui comprar lá. Eu entrei na B-Market, a primeira loja que eu vi na frente lá do Center Norte, B-Market. Comprei lá um sapatinho vermelhinho, que minha mãe dizia que sapato vermelho ou amarelo dá sorte, né? Aí comprei um bodyzinho, papai, eu te amo, né? Só que lá eles não tinham caixinha. Aí eu falei, como que eu vou chegar com esse negócio da B-Market? O Diego já vai saber na hora, né? Aí vou eu lá pro Boticário. Aí comprei lá no Boticário uma caixinha, comprei um sabonetinho, coloquei tudo dentro e corri pra casa. Que eu chego pra casa, o Diego tá com um bico deste tamanho, né? De mau humor, lógico. De mau humor. Aí ele tava com fome, ele Demorou, não sabia de nada, sumiu? demorou. Isso já era quase 10 horas da noite, pra você ter ideia. Aí eu chego em casa, aí eu conto pra ele assim, mais ou menos, né? Aí ele, mas por que você demorou tanto? Eu falei, ai, amor, porque eu lembrei que é véspera do Dia dos Pais, então amanhã a gente vai almoçar na casa do meu pai, almoçar na casa do seu pai, depois a gente vai tomar café na casa do meu pai, então eu passei pra comprar uma lembrancinha pra eles. Aí ele falou, ai, que besteira, que não sei o quê, por causa da demora, a gente podia ter feito isso junto, e ele tava certo, né? Enfim. Só não sabia a intenção. Aí ele falou, e o exame lá, né, já bravo, sabendo também que tinha dado negativo. Né? Porque na nossa cabeça Nem passava que poderia não ser, né? Aí eu peguei e falei assim, o de sempre, né? Meio que assim e tal. Só que ele já estava desconfiando. Jura? Eu acho, porque... E eu conto pra ele, hoje ele fala que na época ele também achou No que estava fundo, ele meio que já desconfiado. sentia. Porque assim, foi muita demora, né? Foi muito vucu-vucu, assim, num curto tempo. Mas enfim, aí foi emocionante. Na hora que eu falei pra ele, eu falei, amor, abre o seu presente, abre o presente do teu pai, vê se ele gosta, porque eu comprei tão em cima, assim. Aí foi aquela emoção, quando ele abriu e viu que era, né? Ele queria ver o exame, tudo. Então foi muito emocionante a gente saber que nós estávamos grávidos. E foi uma gravidez curtíssima. Foi uma gravidez de 5 meses. Porque 4 né? você Porque não 4 curtiu. eu não curti, eu não sabia. Que bom, porque aí você não teve essa ansiedade. Deixa eu te perguntar. Sim, foi bom isso, porque do jeito que eu sou ansiosa, Deus sabe o que faz. Poderia porque ter acho que eu teria até atrapalhado. perdido. Então, é isso que eu te perguntar. Em algum momento, depois que você descobriu, bateu aquele medo de, ai, se eu perder meu bebê. Você chegou a pensar nisso? Cheguei e eu descobri que eu estava grávida no sábado. Na segunda-feira, eu acho que eu fiquei tão emocionada, foi tão forte assim a emoção. Na segunda-feira, eu tive um sangramento. Nossa. Aí você já entrou em desespero, né? Foi desesperador. E aí, eu lembro, eu estava na festa e eu lembro que eu só avisei uma amiga. Eu falei para ela, falei, Kelly, por favor, liga pro Diego. Diz que eu tô passando um pouco mal e para ele vir urgente me buscar, que a gente precisa ir pro médico. Caramba. E nisso eu
tem uma amiga que ela trabalhava comigo. E aí ela soube que eu tava no banheiro. Aí ela foi lá pro banheiro para me ajudar, para me acalmar. E nós fizemos uma oração. Essa oração foi muito bonita, foi muito forte. E acho que foi isso que me deu força, me deu segurança, me deu fé de que nada iria acontecer. Era só um susto, era só uma emoção muito forte que eu senti, mas que o meu filho estaria ali, estaria seguro. Aí nós fomos de novo pro São Paulo, que era bem pertinho ali. O Hospital da Sorte, né? E aí foi o primeiro momento que a gente fez um ultrassom e ouvimos o coraçãozinho do Lorenzo. Tava batendo forte, forte. Tutuco da mamãe. É o tutuco de mamãe. Ai. E aí, mas foi muito emocionante, sim. Então, assim, essa realização para mim, eu sempre fui uma mulher muito forte, muito determinada, muito guerreira, mas eu digo assim que eu tive um divisor de águas na minha vida, que foi a mulher Regiane e a mulher mãe. E eu quero até entrar nesse outro assunto agora, porque passou por tudo isso, né, para engravidar. E depois você ganhou o Lorenzo. Isso. E aí, depois de um tempo, você ficou em casa com ele, né? Pelo que eu lembro, você falou. Eu fiquei o tempo de maternidade 6 meses só. E aí depois voltei a trabalhar. E como foi pra você? Imagina, aquele sentimento de, poxa, meu filho que eu tanto quis, agora eu tenho que deixar. E porque as mães se culpam pelo que elas Sim. falam. Eu não sou mãe, né, Lorenzo? Mas as mães falam, eu vou deixar meu filho, vou trabalhar, vou deixar, se sente culpada. Como que foi essa... Você, poxa, demorei tanto pra ter meu filho, que eu amo tanto, que eu quero tanto estar perto. Você sabe, é muito estranho isso. Eu vejo e não julgo... Uhum. Mas eu vejo muitas mães sofrerem demais por esse momento. Gente, vou comer um chocolate enquanto ela fala. Ai, vou comer o chocolate. O Lorenzo quer esse. Eu tô vendo que ele tá olhando para este, assim, com um O que ele olhar. gosta, o que ele gosta. Exatamente. Então, é tão intenso que para mim tudo foi diferente. Não teve essa culpa, então? Não tive, E assim, eu queria ter engravidado, eu queria ter saído. E só uma ênfase. Eu fui muito mimada. Você na queria, minha empresa. Aos detalhes. Na minha empresa eu fui muito mimada. Todo dia que eu chegava na minha mesa eu tinha um bibelô, eu tinha um presente. Eu tinha alguém que falava, Rê, isso aqui é uma fraldinha pro Lorenzo. Daí eu já sabia nome e tudo. Isso aqui é um presente. Isso aqui é não sei o quê. De onde você tirou o nome, Lorenzo? Então, foi muito assim. não teve Eu e o um Lorenzo, motivo, né? eu e o Diego, a gente conversou. Acho que na época se falava muito de Enzo. Pode ser. E aí a família dele é austríaca e também tem parte italiana, e a minha é espanhola, e assim, né, tudo europeu. Da gente falar, por que não o Lorenzo? Lorenzo eu acho que é um nome tão lindo. forte, tão bonito, né? E eu acho que eu não poderia ter escolhido melhor, que o Lorenzo Tem cara de é o Lorenzo. Lorenzo, ele tem cara de Lorenzo. É porque Né, geralmente Lorenzo? as mães que eu conheço, quando elas passam por algum processo difícil, eu vejo muito, colocam Victor, Vitória, né? Eu conheço algumas, por isso que eu falo. Sim. E aí, o que aconteceu? Como eu estava dizendo, né? Eu queria ter engravidado, eu queria estar trabalhando, eu queria ter sido paparicada, e eu passei por tudo isso. E não sentiu culpa na hora que teve que voltar. E quando era para eu voltar, eu queria viver isso também. Olha que interessante, né? Eu queria viver esse momento do Lorenzo, de eu saber que eu não estou lá, mas que eu tenho o Lorenzo, sabe? Que eu vou voltar e o Lorenzo vai estar lá. Gostoso. A casa cheirava bebê. O Lorenzo, ele foi uma pessoa... Ele é até hoje, mas o Lorenzo foi um bebê incrível. Ele é um menino incrível, realmente. Ele é um menino incrível. O Lorenzo, ele veio preparado para mim, sabe? Ele me entende, ele é meu amigo, Não, ele é meu confidente, ele é meu perguntar se ele companheiro. entende. Lorenzo. Lorenzo, Olha aí, Lorenzo. eu quero saber agora uma coisa. Depois eu volto na Rê. Né, a gente falando dessa questão, ela não sentiu a culpa. Realmente a Rê estava preparada para ser mãe e ser a empresária que é, obviamente.
Por isso que ela tá onde tá. E você, não sei se você lembra, com esses longos 10 anos de vida que você tem, como que foi esse sentimento? Você chegou a sentir falta da mãe quando ela... Aquela mãe empreendedora que fala, levanta, vai trabalhar. Porque da outra vez você falou, ele não vai ser herdeiro, ele vai ser sucessor. E eu vejo que ela, desde criança, você vê. Sua mãe trabalha, chega tarde de casa, inaugura loja, vira à noite, seu pai também. Você sentiu isso? Você como filho... O que você passou pela tua cabeça? Sentia falta? Pô, minha mãe foi trabalhar e não chega nunca... E eu, não adianta mentir pra tia, que a tia sabe. Vai, fala. Sim, várias vezes, tipo, 10 horas da noite, meu pai e minha mãe não chegavam em casa e eu ligava. Elas atendiam falando que já tava vindo. Meu pai passa a madrugada trabalhando. Eu sinto falta bastante. Sente, né? Mas você entende também que porque hoje não, sempre os pais trabalham para dar o melhor para você, né? Sim. E você, como você hoje está estudando, você tá em que série? Eu tô no 5º ano. No 5º ano. Eu perguntei, Rê, porque eu já presenciei algumas ligações dele querendo a volta, Sim, né? Por isso que vocês estão aqui vezes. hoje para dar realmente esse, digamos, testemunho, né? A mãe empresária, o filho também tem outro lado, que quer estar perto dos pais. E eu lembro, às vezes, a Rê tava e eu via que você ligava, querendo saber onde ela estava. Imagino que não é fácil, mas como que você vê? Porque você vê hoje que você foi muito querido, né? E você é uma bênção de Deus, desejado, porque né? realmente não foi muito desejado. E não precisou nem passar pelos processos que ela fez. Você ouvindo essa história, você se sente assim, nossa, como eu sou amado? Sim, Sente, né? muito. Ai, que fofo. Também é um carinho imenso que você tem pela tua mãe, pelo teu pai, que eu vejo ele sempre falando lá. É o xodó da mãe, né? O Lorenzo, como eu te falei, o Lorenzo, ele tem, na minha vida, ele tem esse divisor, sabe? Hoje, eu me sinto muito mais forte, muito mais... eu não digo preparada, mas eu tenho uma força maior, sabe? Por ele, né? É o meu filho, é pelo meu filho, é para o meu filho. Então, você se cobra em ser uma pessoa melhor, em passar as heranças que os meus pais me deixaram, de conhecimento, de Educação, respeito, princípios, né? Os princípios são os principais, sabe, Simone? E eu tive a sorte, assim, de ter uns pais com muito princípio. A minha mãe, ela tinha princípios, assim... A minha mãe, se você tivesse tido a oportunidade de conhecer minha mãe parecia uma princesa, sabe? E ela era nobre. A minha mãe era nobre. O falar da minha mãe era nobre. O portar da minha mãe era nobre, sabe? E nós éramos muito pobres. Então, por isso que eu digo... Exatamente. Por isso que eu digo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes as pessoas pegam e falam assim... Ai, mas coitado, ele é pobre. Não tem nada a ver. Porque a minha mãe, ela foi criada para ser... uma princesa, sabe? A minha mãe, desde criança, ela ia para a escola e quando ela voltasse, ela tinha que costurar, ela tinha que bordar. Era criada para ser a dona de casa, né? Mas a dona de casa mesmo, né? Ela era uma exímia cozinheira. Costureira, assim, eu não conheço uma pessoa que fizesse um tailleur do jeito que ela fazia. E ela media no teu corpo. Não tinha esse negócio de molde, não. Sabe? Então, assim, com isso, a minha mãe trouxe várias culturas, né? Desde quando ela morava na fazenda, até quando ela veio para São Paulo, até quando ela conheceu meu pai. E eu tenho a sorte de ter tido pais como os meus, sabe? Pessoas duras,
porém amorosos. A minha mãe era muito mais amorosa do que o meu pai. O meu pai, ele já era mais assim, sabe? Você tem que se virar, você tem que aprender a se virar sozinha. A vida vai ser dura. Não pensa que se eu te bater, vai doer mais do que a vida vai te bater. Isso? Falava. Mas hoje você não transfere isso pra ele, né? Então, sim, eu acho que a gente aprende a ter bloqueios. Até aqui, eu trago como ensinamento. Daqui para cá, eu quebro uma regra, eu trago os princípios, mas eu não preciso fazer o que os meus pais fizeram, o que meu pai fez comigo pro Lorenzo. A gente vai evoluindo, né? E você evolui, você cresce. Porém, eu acho que eu trago pro Lorenzo muitos valores. Né, Lô? Eu acredito. A mamãe conversa muito, né, com você sobre quem ele é. Eu falo muito para ele se respeitar, sabe? Porque você não vai conseguir respeitar o próximo se você não se respeitar. Exatamente. Sabe? Se eu não quero brincar de uma determinada coisa, eu não preciso brincar porque o meu amigo quer. Não, eu não quero. Então, se eu não quero, eu não vou fazer só para agradar. Mas o Lô, ainda assim, ele é muito sentimental nesse aspecto, sabe? O Lô, ele é uma criança muito boa. E ser muito boa, convivendo hoje em dia, com pessoas que não têm tanta bondade e quer mais, sempre, né? Se beneficiar, se aproveitar. Hoje em dia, as crianças, elas têm umas com as outras, em alguns determinados momentos, uma maldade natural. Mudou muito a criança de hoje em dia, né? E isso é muito ruim. E você explicar isso pro teu filho, que não é sobre ele. E que tá tudo bem as pessoas não acharem que... mas ele não faz o que eu quero. Não, e você não tem que fazer, né? E aí eu trago pro Lorenzo hoje, dizendo para ele, falando assim, filho, eu sou a sua mãe. E eu sou a sua amiga. Sim, isso é importante. Você tem o seu pai e o seu pai é o teu amigo. Então, não importa nunca que as pessoas falem, não fale pro teu pai. Não, você tem que falar, porque somos nós quem vamos te ajudar. Exatamente. Se você estiver certo ou se você estiver errado. É isso. Somos nós quem vamos te apoiar. Sim. O corrigir eu faço depois. Não é porque ele errou que eu vou apaziguar. Não, naquele momento eu até posso apaziguar para poder ajudar, para poder controlar a situação, né? Para resolver. Mas depois nós vamos conversar. Quantas conversas a gente não tem, né, Lô? Com os outros, né? Quantos choros, né? Muitas das vezes acontece, né? Nas nossas conversas. Porque não é fácil, não é fácil. E você hoje, trabalha muito, exatamente. Tem isso também. E a minha cobrança é muito grande. Só que eu tenho aprendido também a falar que, assim, eu vou me controlar nas minhas cobranças também. Porque eu estou trabalhando. Hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo diminuir o meu ritmo, fazer muito mais coisas juntos. A gente está voltando, né, filho, de um final de semana onde nós estivemos juntos. A gente se aproveitou muito. Acompanhei. Foi uma delícia. Então, cada vez mais a gente quer fazer esses programas muito mais juntos, né? E é por ele, né, que você trabalha tanto. É para ele, né? E é isso. E você pensa em ser o quê quando você crescer? Você já tem ideia? Vai ser empresário? Vai seguir o caminho do pai, da mãe? Todo mundo faz essas perguntas pra criança, gente. Por mim. Por você, pode falar, por você. Eu quero ser jogador de futebol. Uau! Quem nunca sonhou? Eu tenho como é que chama aquele pessoal que é olheiro? Tenho pra te indicar. O Carlos, ele é... Mas você tá fazendo cursinho? Tá jogando bola? Até agora não, mas a gente vai procurar o PSG. Ô, mamãe, por favor, né? Não, é que na verdade... Vou te contar uma história depois. O que aconteceu? O Lô fazia uma determinada escola que ele gostava bastante, né, Lô? Inclusive aqui perto, aqui na Leopoldina. E aí ele mudou de horário no colégio.
E a partir do momento que ele mudou de horário no colégio, ele começou a estudar integral. E o colégio prometeu que no próprio colégio teria peneira, teria futebol, teria natação, teria várias coisas. Só que agora a gente está numa briga, porque o que acontece? A escola não conseguiu fechar turmas e ele tá fazendo integral. Só na peneira que conseguiram fechar as turmas. Eu até participei da peneira. Não passei, né? Mas Teve algumas coisas assim que não foi tão legal. Mas agora a gente está pensando seriamente em diminuir o integral dele, até porque, como eu te falei, hoje, graças a Deus, eu tô no momento que eu posso também falar, olha, esse dia eu não vou trabalhar. Eu não vou trabalhar. E se dedicar um pouco mais ao sonho dele também. Aos nossos, né? Porque enquanto ele faz uma natação, eu posso fazer também. Sim. Enquanto ele faz um esporte, eu posso fazer também. Então, a gente fazer alguma coisa mais juntos, assim. Ô, Loura, eu vou até te falar uma coisa por experiência, né? Tem um cliente meu que ele é empresário. E o filho dele jogou bola a vida inteira. E tinha um sonho de ser jogador. Aí eu apresentei um amigo que é olheiro, que tem aquele... É FIFA que fala, Lu? Como é que chama aquele... Que ele é autorizado realmente a selecionar. federado. Federação. Isso, e ele vê, ele contrata, manda pra Que ele Espanha. assina um contrato que ele vai jogar, por exemplo, tem um campeonato chamado Copinha. Entrei no assunto dele. Copinha, Agora que foi. tem subs que jogam... Por exemplo, eu tenho... O Henrique é meu primo? O Henrico? Quem rico? O Henrico da Tia Sim. Luciana. Seu meu primo. né? Seu primo. Ele chegou a ser federado? Sim. Ele foi federado na base do São Caetano, jogou uma parte da Copinha e parou de jogar. Jogava bem, né? Ele parou porque ele quis. Então, o que eu ia falar? Porque esse meu conhecido, que depois eu te falo direitinho a história, até pra você já ir pensando no seu futuro, ele foi a esse meu amigo que é empresário, que é cliente, é empresário, e ele falou assim, Simone, o sonho do meu... ele é meu cliente há 5 anos, eu sempre via no escritório dele a foto do filho dele jogando bola e tal. Eu falei, e teu filho tá jogando bola? Aí um dia ele falou assim, olha, Simone, tem vontade. Eu falei, tem vontade mesmo? Se tem, eu vou te dar o caminho. Aí tem um cara que era do Santos, não é Cafu, esqueci o nome dele lá. Não é. Aí ele veio, fez uma entrevista com o menino. Não tira sarro da tia Simone, que ela tá te entrevistando. Não tira sarro. Depois eu te pego, viu? Mas Cafu é um jogador, eu só não sei o nome do cara, né? O Cafu fez... Eu acho que foi o nome. Cafu. Eu sou péssima com futebol, gente. Eu acho que foi o Cafu. Não tenho certeza, mas eu acho que ele fez 9 peneiras pra tentar passar em uma base. Então. E é o Cafu, né? E é o cara. Eu acho que foi ele. Mas o que eu vou te dar de exemplo é... E por que eu vou te dar esse exemplo? Porque como esse meu cliente, ele é empresário, os filhos foram criados com muito amor e carinho e com conforto, tá? E com conforto. E aí, ele conseguiu colocar o menino numa escola, ele foi pro interior, entrou tudo bonitinho pra jogar. Você acredita que o menino, depois de 6 meses, desistiu? Por quê? Porque aquela vida que ele tinha, que ele estava acostumada, com cartão, era diferente lá. Disciplina, né? É disciplina, acorda cedo, vambora. Eu falo muito. É ralar. O pai dele fala muito isso pra ele. Entendeu? Então você já tem que ter consciência. É o que você quer, você vai conseguir. Você lembra dos exemplos da sua mãe. Só que tem coisas que você vai ter que ter coragem de enfrentar pra chegar onde você quer. Exato. Né? E outra coisa, né, Si? O amar é você se abster de algumas coisas. Sim. Abster-se agora pra ter depois. Eu amo meu filho. É a coisa mais importante da minha vida. Mas em algum momento eu tenho que me abster de estar com ele todos os finais de semana. Mas ou pra dar o até melhor tarde, pra você. Ou enquanto tá todo mundo indo viajar na Páscoa mesmo, todo mundo viajou onde a mamãe e o papai estavam. Vendendo trabalhando. Copenhague. E ele estava muitas das vezes em casa ligando, mamãe, 11 horas da noite, você não chegou ainda. Então, o amar, muitas das vezes, é você se abster de coisas. Sim. E no caso dele, se ele realmente seguir para essa profissão, ele tem que saber que em vários momentos
ele vai ter que se abster de várias coisas, do que gosta, principalmente em questões de comer. Porque é atleta, Dietas, então tem dieta, tem que... Enfim, hoje em dia importante você conversar assim, sobre isso, né? A gente conversa muito. Importante. Mas tá no caminho. tá no caminho. E a gente tá no caminho para encerrar também, que já vai dar agora também nosso tempinho. Mas antes de encerrar, a Rê, como empresária, mãe maravilhosa. E eu quero até te falar, Rê, te falar mesmo do fundo do meu coração, que você não tá aqui por acaso, né? Porque você realmente é uma mulher sensacional, né? Você tem uma mãe sensacional, cara. Levanta pra mão pro céu todo dia, agradece a Deus. É uma mãe linda, guerreira, empreendedora demais, comercial demais. E a gente vê ela assim, linda, maravilhosa, maquiada. E eu tô tendo a oportunidade até de te conhecer mais aqui nas entrevistas, porque lá a gente senta mal, toma muito café, rápido, é muito rápido. né? E você vê tudo que ela passou, os problemas de saúde que ela tem, mas você olha pra ela e fala, nossa, que mulher linda e maravilhosa. Ai, que sucesso. Ai, como é fácil ser a Regiane hoje. Não. Só você sabe o que você passou. Sim. Ela tá aqui hoje com seu filho, né? Pra você dar o melhor pra ele. Então, assim, é uma honra imensa pra nós aqui estar entrevistando você. Eu que você agradeço. compartilhe um pouquinho da sua história. E que sirva também de exemplo pra você, né? Que tá em casa, que é mãe, que se sente culpada ou que quer ser mãe. É uma história de vida dela pra você poder realmente falar, nossa, que exemplo. E saber que nunca pode perder a esperança. Nunca pode, Nunca sim. pode. Nunca pode. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada. Aproveita que esse programa vai ao ar antes do Dia das Mães. Já vende aí sua live maravilhosa, sua Stanley. É verdade. Chocolate pra mamãe. não Tem foi à diet toa, também, né? pra mamãe que não pode consumir o açúcar. Então, fique à Não vontade. foi à toa que a gente veio aqui toda Verdade. produzida de live, né? Com esse macacão alure maravilhosa, essa parca E a maravilhosa. bolsa? E a bolsa é assim que acontece. É uma promoção do Dia das Mães. Então, você comprando, você tem um limite lá, você faz as suas compras do Dia das Mães e você ganha essa bolsa. Você leva gratuitamente, não Legal. tem que pagar nada mais por isso, porque você já está consumindo o valor piso lá que Olha é que determinado. delícia. Então, você atingiu aquilo, você ganha a sua bolsa. Mas que, eu vou falar mais. inclusive, eu estive com ela lá no resort, maravilhosa, coube Linda, tudo, linda. usei, maravilhosa, foi ótimo. Eu vou passar na live essa semana. Eu não sou Passa. mãe, não tenho mãe, mas admiro todas as minhas amigas que são mãe, tá? São mães, né? Eu vou aproveitar, não deveria fazer propaganda para shopping, mas eu vou, tá? Eu vou fazer hoje. Aproveita você que, não sei, quem vai fazer esse corte, faz bem esse corte. Rê, Por favor. além de ir na live comprar o presente da mamãe ou comprar o chocolate sem açúcar se ela não puder consumir açúcar, ou o copinho da Stanley para tomar o café, o chazinho dela quente, o Shopping Continental, ele tá com uma promoção. Que você compra, né? E você junta a nota, você concorre sim. ao carro. Concorre ao carro do Então, Dia das Mães. importante, porque olha, já pensou, você compra live ainda sorteada ganha. no carro? Eu não sei, eu não vi a regra, mas... O carro vai ser meu, porque eu vou comprar, tudo bem, mas Tá você vai lá, certo. arrisca. Vai lá, tem Tá carro. certo. Eu não sei qual é a regra, se é R$500 em compra. 500? É. 500? Eu sei que eu tô R$500 em juntando as compra. notinhas. Então, e aí você ainda ganha. E o Shopping Continental, como você está falando dele, Sim. lá nós temos as 3 operações, né? Isso, Que é já a live, que é a Stanley. Então, inclusive, você pode comprar a sua Stanley e personalizar, porque nós temos Ai, que lindo. o serviço de personalizar com o nome da sua mãe. Lindo. Feliz Dia das Mães, né? Com meu nome. Boa. É verdade, né? Porque a sua tá personalizada. Então você põe o nome, você bota um coração, você Feliz Dia você das personaliza Mães. do Te jeito amo, que minha você mãe, quiser. né? Exatamente. Perfeito. E também tem lá a Copenhague que você pode comprar o seu presente Sim. e acrescentar com o chocolate É também, verdade. né? Porque às vezes você fala assim, mas a minha mãe, vou dar chocolate pra minha mãe. Não, dá uma parca, dá um macacão Tem e a vai lá live, e ainda acrescenta com o chocolate, que quem não ama chocolate, né? Até porque, E meus Copenhague amores, é Copenhague, né, as mamães e gente? as vovós de hoje em dia estão tudo de live, treinando pra caramba, estão tudo Estão, fitness, viu? estão. Olha, vou te falar, antigamente São a maravilhosas. sua mãe ficava bordando, hoje em Não. dia as mamães estão tudo na live.
Tá tudo na live. Gente, tá tudo Aqui, na ó, live, na academia. Olha a mamãe do Lorenzo aqui, ó. Você sabe que onde eu treino, tem, nossa, as senhoras, tudo bonitona, assim, tudo de live. Porque como a academia fica também dentro do shopping, elas já compram e vão pra lá, tudo lindas e maravilhosas. Vamos ser bem sinceras. Eu vou começar a treinar agora também, porque eu passei por um processo aí, não podia, mas agora, a partir de maio, eu já estou liberada. Porque quem me vê, assim, de salto alto, né, nem imagina uma prótese do quadril enorme que eu tenho. Então, pois é. É então, muita história que essa mulher... Gente, se a gente for fazer mais um podcast, ainda dá mais exatamente. Mas agora, por qualidade de vida, meio que eu relutei, assim, sabe? Falando, mas é estética, mas não sei o quê. Não, mas hoje em dia, assim, eu quero... E eu tenho um filho de 10 anos. Então, eu quero envelhecer com saúde. Qualidade e de eu vida, quero ter qualidade de vida, longevidade, né? Exato. Então, é isso. Então, assim, só para finalizar, assim, essa parte do Dia das Mães, eu só queria deixar um recado para as pessoas que cobra ou julga ou fica questionando. Mas Não fulano casou e não tem filho. Fulano isso não tem... Gente, não podemos fazer isso, porque ninguém sabe a jornada ou o processo que essa pessoa está vivendo. E muitas das vezes isso é muito doloroso, Sim. isso é muito traumático. E assim, o mais doloroso é você contar para pessoas da sua vulnerabilidade. Elas se aproveitam. E exatamente. Pisarem. E muitas das vezes as pessoas utilizarem da sua vulnerabilidade para te atacar ou para te machucar. Maldade Gente, tá isso nelas é também, tão né? cruel, é tão cruel. E eu vivi isso. Eu vivi. Então, não façam isso, sabe? Porque a jornada de cada um é a dor que só quem sente sabe. É só quem tá individual, passando né? sabe. Exato. Então, vamos respeitar mais, vamos ter mais empatia, né? E saber que a gente não tem nada a ver com a vida alheia. Exato. Sabe? É Se por você aí, não pode né? ajudar, não atrapalha, não julga, né? Não usa a vulnerabilidade dela para ofendê-la ou para machucar mais ainda, porque isso eu acho que é uma das piores dores. É desumano, né? É desumano, exatamente. Então tá aí o recado da Rê. A vocês que estão em casa, um feliz Dia das Mães. Curtam bastante, amem sua mãe, abrace, beije você que tem uma mãe. Aproveite que você tem, a gente não sabe o dia de amanhã, né? E deixa aí um tchau também, Lorenzo, aí pra câmera, o pessoal, que hoje ele tava aqui acompanhando a gente. E um tchau. beijo de te amo, mamãe, vai. Ê, que lindo. Eu te amo. Quem é o cutuco da mãe dele? Eu tava morrendo de vergonha, gente. Então, muito obrigada por nos acompanhar em mais um Negócio Sucesso e feliz Dia das Mães, Rê. Obrigada. Parabéns, Feliz Dia Lore, das pela mãe que Mães. você tem, tá? Um beijo.